a leitura do Santo Evangelho. Convido a todos, alguns que puder, a ouvirmos essa leitura então em pé. Segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o versículo 17. Jesus também contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também, porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Outra leitura. Que Deus abençoe para o nosso meditar. Pode sentar-se. Jesus nos dá o seu reino. Esta então é o tema da nossa mensagem. Por falarmos em receber, ganhar o reino, sabemos que isso é uma grande coisa. Também nós, durante o nosso caminhar neste mundo, gostamos de subir na vida. Gostamos de ser promovidos. Então, o emprego, começa abaixo, vai sendo promovido até, quem sabe, chegar lá no topo. Também para o povo de Deus que já está nesse reino pela graça dele, em Jesus, há uma certa promoção. Ou diariamente nós podemos ser promovidos. Mas a verdadeira promoção será quando Ele nos buscar para morarmos definitivamente no seu reino que Ele dá a cada um de nós. E enquanto aqui estamos já como servos do Senhor, trabalhando nesse seu reino, há um comportamento esperado de nós da parte do nosso Deus, da parte do próprio Senhor Jesus, porque Ele é Deus, claro, o Pai com o Espírito Santo. E esse comportamento não é uma coisa que vem de nós, não é uma força que brota de nós, mas vem a partir da palavra do próprio Cristo que nos orienta. Palavra esta que por si só nos capacita a então vivermos conforme Deus espera que aqueles que estão no seu reino vivam já aqui e agora. Então ele passa a contar na nossa leitura, primeiramente uma parábola, onde então ele fala desses 2 homens que subiram ao templo para orar. Se subiram, significa que o templo estava no monte. Nós sabemos que o templo estava lá no monte Sião.
Eles moravam mais embaixo, subiam para o templo para orar. 2 homens foram lá. Um fazia isto, quem sabe, costumeiramente. Este era fariseu. Não necessariamente um homem fariseu, mas enfim, como é uma parábola, representava uma classe de pessoas. E aqui diz no versículo 9, que ele contou esta parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Fariseu é aquela pessoa que representa esse tipo de pessoas. Lembrando que nem todos os fariseus se comportavam desta forma, como este homem aqui mencionado. O outro era um cobrador de impostos, tido como um homem pecador, porque ele vivia cobrando e retia para si uma quantia, e outra quantia ele mandava para o governo romano, nem ficava lá em Israel. Este cobrador era odiado, por assim dizer, pelas autoridades do templo. Aqui as 2 pessoas sobem para orar. E este homem que se julgava bom, desprezava os outros, tipificado aqui na pessoa de um fariseu, ele ora sozinho. Ele não está conversando com Deus. Ele menciona aqui o nome de Deus, eu te agradeço e tudo mais. Mas ele está orando sozinho. Ele está falando para si mesmo. Ele é o seu próprio Deus, digamos assim. E então ele diz: eu não sou avarento, não sou desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. E também não sou como este cobrador de impostos aqui. Aliás, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. Como que ele fizesse todas essas coisas? Mas não é as obras, ou não são as obras, que faz com que uma pessoa seja merecedora da graça de Deus aqui neste mundo, nem tampouco da salvação. Pior ainda que ele está orando para si mesmo, sozinho, não para Deus. E claro, este homem, ele se compara com os demais. Ele não olha para si, para a sua situação, seja boa ou má, pecador ou não. Sabemos que todos são pecadores, e ele também era. Mas, se ao menos ele não olhasse para os outros, como olhou para este cobrador de imposto e disse: eu não sou como ele, não sou desonesto, não sou adúltero, eu, enfim, jejuo 2 vezes por semana. Deus nem exigia isso do seu povo nas leis do Antigo Testamento. Jejuar era algo assim bastante esporádico, mas este, para ser justo, ou para se declarar justo, obedecer como ele queria a graça de Deus, ele então jejuava 2 vezes por semana, mais do que o necessário. E então vem a oração deste cobrador de imposto, que sabia o seu lugar. Enquanto o fariseu se colocava perto do altar, na frente, de cabeça erguida, o cobrador de imposto faz o seguinte: fica lá no final, quem sabe fora da nave da igreja, nos fundos, com paredes até separando o altar do templo. E lá ele bate no peito um sinal de tristeza, de arrependimento. E a sua oração não é muito longa, nem é preciso. Ele diz: tem pena de mim, pois sou pecador. Aqui a tradução deixa um pouco a desejar, mas numa outra tradução vai dizer: eu sou o pecador. Quer dizer, ele não está preocupado com olhar para os outros e ver se os outros são mais pecadores do que ele. Ele diz: eu sou o pecador, tem pena de mim. Ele reconhecia a situação dele próprio. Ele sabia que era pecador, mas ele está ali, arrependido, e está implorando: Senhor, tenha pena de mim.
Outra tradução também vai dizer, tenha misericórdia de mim. Ou ainda uma outra vai dizer, ser propício a mim, pobre pecador. A palavra propício gera uma outra palavra de uma espécie de uma bacia que tinha perto do altar, onde lá era derramado o sangue dos cordeiros que eram oferecidos como sacrifícios, ou dos animais, para antecipar ou tipificar o sangue do cordeiro inocente Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, nessa bacia, era colocado esse sangue, ou em roda do altar, espargido. Esse local, essa bacia, era chamado de o propiciatório. Então, ser propício a mim tem algo ligado com o derramamento de sangue, o sacrifício do próprio Cristo. Este cobrador de impostos sabia que o perdão dos seus pecados não estava na sua justiça própria, o fato de receber perdão não era merecimento dele próprio, mas sabia que tinha algo a ver com um sacrifício, com o derramamento de sangue, do sangue do Cordeiro Cristo Jesus. Bem que isso talvez não estivesse claro na sua mente, mas ele sabia, a partir já do seu conhecimento, ainda que, quem sabe, pequeno, dessa necessidade de um sacrifício em favor dele e também por tabela para toda a humanidade. É assim que ele ora, com humildade, sabendo que ele não é justo, sabendo que ele é pecador, sem olhar para os outros, mas pensando em si próprio, ou seja, analisando a sua própria situação. Assim ele ora com humildade. E assim ele é justificado, diz Jesus. Este homem, o cobrador de impostos, tipificado aqui como cobrador de imposto, este voltou ou desceu para a casa do templo para a sua atividade, o seu lar, voltou justificado. Voltou em paz, perdoado dos seus pecados. Enquanto aquele que era arrogante, sem dúvida, não recebeu perdão, como o exemplo do Caim que lemos há pouco. Então, notem, os discípulos, em certa ocasião, pediram ao Senhor, quando Jesus disse, olha, precisamos perdoar e perdoar sempre. Então Jesus diz, os discípulos pedem para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Em outra ocasião, também quando estavam se sentindo em grandes apuros, os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. Como os seguidores de outros discípulos aí, ou de outros mestres, ensinaram os seus discípulos. Daí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem tudo a ver com essa questão da humildade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa as nossas dívidas, como perdoa os nossos devedores, e assim por diante. Nada é uma ação nossa, mas é a ação de Deus que vem ao nosso encontro com o seu reino, faz com que vivamos nesse santificar o nome do Senhor. Recebemos dele o perdão para perdoar, recebemos dele o pão nosso de cada dia, o livramento de todo o mal. Tudo vem dele. Nós apenas recebemos. Ele dá, ele perdoa, ele justifica de forma amorosa e abundantemente. Tão somente ele espera e nos orienta desta forma, que reconheçamos de fato e de verdade a nossa incapacidade, a nossa fragilidade e a nossa dependência direta para com Ele. Eu procurei e não encontrei, para falarmos um pouco sobre Lutero, antecipando já o culto da Reforma, uma frase de Lutero. Não pude copiá-la literalmente, mas Lutero certa vez diz mais ou menos o seguinte, talvez um dia a gente encontre isso em algum livro, em algum lugar, mas Lutero diz que Deus não opera, não trabalha numa pessoa enquanto essa pessoa não estiver esvaziada
de si mesma. Em outras palavras, enquanto uma pessoa alimenta o orgulho, aquela autojustiça, poder a partir de si mesmo para ser o bom, ser o cara e merecer as coisas deste mundo, inclusive o céu, enquanto a pessoa pensa desta forma, Deus diz: você pode? Então faça. Você é bom? Então te vira. Faça isso. Tente. Aliás, Jesus falou isso, né? Para o jovem rico. O jovem rico diz: olha, estou cumprindo todos os mandamentos. Uma coisa te basta. Diz Jesus: siga-me. Mas antes disso, Jesus disse: tá bom, você sabe os mandamentos. Então cumpra os mandamentos e você será salvo. Mas claro, ele não conseguia cumprir os mandamentos. Também nós, enquanto cheios de nós mesmos, enquanto nos julgamos poderosos, Deus não vai operar em nós. Não vai nos justificar, não vai nos perdoar, não vai nos manter no seu reino e nem nos levar para o céu. Ele quer, sim, pessoas humildes. Pessoas que reconheçam o seu pecado, a sua fragilidade e a sua dependência do próprio Deus que, como disse, amorosamente e gratuitamente nos dá tudo em abundância e principalmente a salvação. E quando desprezamos isso, estamos desprezando o amor de Deus. Então ele diz: olha, lute aí para conseguir. E não vamos conseguir. Então Jesus passa a falar ainda das crianças. Das crianças é o reino de Deus. Não aparece nessa tradução, mas uma outra diz que dos tais, das criancinhas, é o reino de Deus. E hoje mesmo, lendo alguma coisa, nós ouvimos que se não tiver adultos lá no céu, crianças vai ter. E muitas crianças foram batizadas, né? De repente faleceram ali pequeninas ainda. Crianças estarão lá no céu, porque dos tais, das crianças, é o reino de Deus. E enquanto os discípulos, por sua vez, olhando aquelas mães, aquelas pessoas trazerem crianças a Jesus, disseram, exemplificando aqui aquela classe dos fariseus até: poxa, Jesus não pode ter tempo para os pequeninos. Jesus é muito importante, ele sabe muito, ele pode muito, então ele tem que conversar com pessoas poderosas, com pessoas sábias, ele tem que alimentar multidões. Enfim, eles repreendiam as crianças e não queriam que as crianças se aproximassem de Jesus. Desses que possuem o reino de Deus. Aí então Jesus fica furioso. Jesus diz: não impeçam, não proíbam, mas que elas venham a mim. Lá em Mateus, contando a mesma história, é dito lá que Jesus pegou essas crianças no colo. Para pegar uma criança no colo, significa que essa criança era muito pequena. Para essa palavra, para a criança, lá também no original, vai falar em bebês, recém-nascidos, amamentando ainda. Esse tipo de criança, que dependem em tudo da mãe, do pai, enfim, da família, para poder crescer até uma certa altura. É essa dependência que você e eu também temos para com o nosso, diante do nosso Deus. Em tudo. Para termos saúde, alimento, o que muito pedimos por aqui, bem-estar, ótimo. Mas principalmente, precisamos e dependemos dele para estarmos no seu reino, aqui e na eternidade. Então Jesus vai dizer o seguinte: essas crianças possuem o reino, e quem não se tornar como uma criancinha assim, nunca entrará no reino de Deus. Não significa voltar a ser bebê. Não significa a gente se comportar como uma criancinha.
Não. Mas sabemos que diante de Deus, eu sou sim um bebê. Eu preciso ser carregado no colo pelo nosso Deus na pessoa de Jesus. Nós precisamos ser alimentados não só fisicamente, mas espiritualmente pela ação do Espírito Santo na palavra e nos sacramentos, para continuarmos firmes neste reino de Deus, para continuarmos reconhecendo o nosso lugar, a nossa situação e implorarmos: Senhor, tem misericórdia de nós. E sempre de novo, humildemente e com muita alegria, receber, agradecidos, as bênçãos que Deus concede a nós. Vocês já viram aquela criancinha, bebê, que depois de amamentado, continua no colo da mãe e está tranquilo, dorme tranquilamente, até sorri. É assim. Deus quer nos abençoar. Deus, que tem a sua igreja em suas mãos, e nós já estamos no seu reino, jamais vai nos desamparar e jamais quer fazer com que a gente tropece ou caia fora desse seu reino. Mas mantendo-nos firmes nesse reino, o qual pedimos, aliás, no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, e ele continua vindo, e definitivamente então ele voltará para nos buscar e levar consigo no seu reino eterno. Voltando ainda, no terceiro artigo, falando de Lutero, ou já de Lutero, nós temos lá a explicação que ele faz, falando do Espírito Santo, que por nossa própria razão ou força não podemos vir até Deus ou estar no seu reino, mas ele nos chama pelo Evangelho, nos ilumina, nos santifica. Isso ele faz com toda a sua igreja. Não é por nossa própria razão ou força que nos apossamos desse reino, ficamos nele e estaremos no reino eterno. É pelo Evangelho, pela palavra através da qual o Espírito Santo vem nos ensinar, orientar, fortalecer a nossa fé e dar-nos também a garantia de que esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que, através desses meios, então, está presente conosco, chamando a cada um de nós, como seus filhos, nos recebendo como recebeu aquelas criancinhas, com muito amor, e nos dando, então, a capacidade, a coragem, a força para vivermos assim. O mundo vive de forma orgulhosa, arrogante, pecando. Aliás, vi uma coisa também interessante esses dias. Ande na contramão. É dito lá no Face, apareceu isso. Me chamou a atenção. Ande na contramão. Aí estava escrito lá no final: vá à igreja, ore, sirva a Deus, seja amoroso, seja honesto, seja humilde, enfim, as qualidades todas dos cristãos. Ser cristão e estar no reino de Deus hoje é andar-se na contramão do mundo. Então, para fazermos isso, é preciso força, coragem. E esta força e esta coragem nós não temos, mas ela vem a partir de um Deus amoroso, que enviou seu Filho, e agora Ele nos tem em seus braços. E literalmente nos alimenta e nos carrega para o reino eterno. E aquele que vem a mim, diz Jesus em João 6,37, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não tem prazer em julgar fariseus da vida por aí. Ele quer que todos se arrependam e creiam e sejam salvos. E tudo isso nós podemos fazer. Podemos estar arrependidos, podemos crer, e estando no seu reino, vamos continuar assim e seremos salvos. Tão somente por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, e é claro que aqui, de alguma forma, dia após dia, nós somos promovidos. Mesmo que o mundo não veja esta promoção, mas nós vamos crescendo
de fé em fé. Vamos melhorando. Vamos ficando com mais paz, mais alegria, voltando para casa mais justificados. Enfim, aqueles que se humilham serão exaltados. Não é nós que precisamos nos exaltar, seremos exaltados. Deus nos exalta, Deus nos dá promoção, nos promove. E finalmente, por sua graça, seremos promovidos para o seu reino eterno, que também é o nosso reino, pois somos herdeiros do reino de Deus. Amém. Amém.